Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao Estudo Bíblico da Comunidade Anaim. Peço que vocês curtam, compartilhem o link dessa transmissão, inscrevam no nosso canal no YouTube e pegue sua Bíblia, pegue seu caderno, sua agenda. Hoje nós iremos ler o Evangelho 5, o capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. Vamos iniciar desde já pedindo a ação do Espírito Santo sobre nós, pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, no Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, ilumina nossa mente, toma conta de todo o nosso dia, todo o nosso coração, dá-nos a graça de compreender tua palavra e amá-la cada vez mais. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira, sem nada apanhar, mas porque mandastes, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes, que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do barco para virem em seu auxílio. E eles vieram e encheram os dois barcos a ponto de quase afundar. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto com efeito se apoderara dele, e todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhais medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiam. Jesus chega lá, em Genezaré, e ele começa a pregar à multidão. E quando ele, por conta da multidão, Jesus vai para um barco, o barco de Simão Pedro, e começa a falar. Pedro, tocado pelas palavras de Jesus, escuta o mestre dizendo, vai mais para frente, e lança as redes. Pedro, que já tinha feito passado a noite toda pescando e não conseguindo pegar nada, ele diz: Por causa que tu mandastes, eu vou. Pedro foi tocado primeiramente pelo ensinamento de Jesus e obedeceu a Jesus. Daquela pesca, apanhou tantos peixes que não conseguia nem puxar sozinho. Pediu ajuda a seus companheiros. E Pedro reconhece agora quem é Jesus. Ele diz: Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Pedro já começa a reconhecer quem de fato é Jesus. Jesus vai dizer: não tenha medo, a partir de agora tu vai ser pescador de homens e não mais pescador de peixe. Que nós possamos fazer como Pedro, ao escutar a voz de Jesus, sermos tocados por ele, abrir o nosso coração para escutarmos aquilo que Jesus tem a nos falar
e obedecermos à sua voz, mesmo que vá contra aquilo que nós queremos, contra até mesmo a natureza humana, a natureza da nossa carne, que possamos fazer, assim como Pedro o fez. Ao ouvir a voz de Jesus, ele abriu o coração e foi novamente ao mar para pescar. Estava ele numa cidade quando apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, caiu com o rosto por terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tens o poder de purificar. E ele estendeu a mão e, tocando, disse: Eu quero ser purificado. E imediatamente a lepra deixou. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse: Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação, conforme prescreveu Moisés, para que ele sirva de prova. A notícia a seu respeito, porém, difundia-se cada vez mais, e acorriam numerosas multidões para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, permanecia retirado em lugares desertos e orava. Certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Ele tinha um poder do Senhor para operar curas. Vieram então alguns homens, carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E como não encontravam jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço e, através das telhas, desceram com uma maca no meio dos assistentes, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a raciocinar: Quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar pecados? Jesus, porém, percebeu seus raciocínios e disse-lhes: Por que raciocinais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados da terra, eu te ordeno, disse ao paralítico: Levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. E no mesmo instante, levantando-se diante deles, tomou a maca onde estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. O espanto apoderou-se de todos e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam: Hoje vimos coisas estranhas. Jesus, ele está pregando numa casa e a multidão é tão grande que aqueles amigos do paralítico não conseguem introduzir o paralítico diante de Jesus. Mas aqueles homens cheios de fé, sabendo que Jesus poderia curá-lo, sobem no terraço, e descem o paralítico até onde está Jesus. Jesus vai ver a fé daqueles homens e vai dizer: Os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, a primeira cura que Jesus deseja realizar em nós é na nossa alma. É dizer para nós que os nossos pecados estão perdoados. Porque é através do perdão dos nossos pecados que nós alcançamos as graças de Deus. Aqueles fariseus que estavam lá começaram a dizer: para quem é esse homem que diz perdoados são teus pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus vai dizer: vocês pensam que é mais fácil dizer os teus pecados são perdoados? Ou levanta-te, toma o teu leite e vai para casa? Mais fácil é dizer: teus pecados estão perdoados, porque o perdão dos pecados acontece na nossa alma, não é visível aos olhos. Mas é mais difícil, porém a ação se torna mais fácil curar o paralítico, E aí Jesus vai dizer: para que vocês saibam que a palavra que eu falei é eficaz, se levanta, toma teu leite e vai para casa. Aquele paralítico se levanta e toma o leite dele e vai para casa, confirmando que a palavra de Jesus e os teus pecados estão perdoados é verdadeira. Depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coleteria de impostos,
e disse-lhe: segue-me. E levantando-se ele, deixou tudo e o seguia. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com eles estavam à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores arrependidos. Os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então os discípulos de João jejuam frequentemente e recitam orações. Os dos fariseus também, ao passo que os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhe: acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuem enquanto o noivo está com ele? Dias virão, porém, que o noivo lhe será tirado, e naqueles dias jejuarão. Dizia-lhes ainda uma parábola: ninguém rasga um retalho de roupa nova para colocá-la numa roupa velha. Do contrário, rasgará a nova, e o remendo tirado da nova ficará desajustado na roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo estourará os odres, derramar-se-á, e os odres ficarão inutilizados. Põe antes vinho novo em odres novos. Mas ninguém, após ter bebido o vinho velho, quer de novo, pois dizes: o velho é que é bom. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está na casa de Mateus, Levi. E lá se apresentam numerosos pecadores. E os fariseus começam a falar sobre esses pecadores. E Jesus vai dizer: eu não vim chamar os justos. Não é que aqueles fariseus eram justos, mas eles se achavam justos. E diante de Deus, nenhum de nós somos justos. Mas ele veio chamar, sim, os doentes, chamar os pecadores ao arrependimento. Foi isso que Jesus veio fazer, chamar cada um de nós ao arrependimento. E quando nós orgulhosamente nos colocamos como justos e achamos que outros não são dignos da graça de Deus, de fato ninguém é digno, nós nos colocamos como que não precisamos da graça de Deus. E Jesus vem falar que ele não veio chamar esse tipo de pessoa, mas sim aqueles que se abrem à graça, aqueles que se colocam arrependidos diante dele. E para receber essa palavra de Deus, é preciso que o nosso coração seja mudado, seja inteiramente novo, para que a graça possa acontecer. Se nós não mudarmos o nosso coração fica um coração velho, ele não vai compreender, não vai suportar a palavra do Senhor. Amém? Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Que Deus nos abençoe, nos conduza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.